representado num terço que exerceu o voto aqui no plenário. E ainda bem que o senhor, no final, conclui que é uma opinião, mas não é uma verdade. Presidente, com a palavra aí, só uma frase bem humorada. Eu gostaria de testar como é que andam os terços esse na sociedade brasileira. Aliás, tenho estranhado a falta de uma pesquisa de opinião pública que fosse para mostrar quanto por cento, por exemplo, da sociedade está satisfeita com a assunção de Michel Temer à presidência da República. Eu acho que é baixíssimo esse percentual, presidente. Seguramente Vossa Excelência deve ter uma pesquisa sobre esse assunto, né? Senão eu ficaria surpresado em demasia se não estivesse. Com a palavra, professor Lico. Alô, eu gostaria de começar respondendo as perguntas do deputado Léo Coimbra. A menção que o senhor fez, que eu tinha dito sobre nacionalismo e sobre protecionismo. Essa pergunta é muito interessante porque ela tem a ver com a discussão do investimento que a gente está, vários de nós que falamos, mencionamos o tema do investimento. Não é o marco regulatório do pré-sal, ele difere das políticas clássicas de nacionalismo petroleiro na medida em que ele admite as parcerias, as joint ventures com empresas estrangeiras. Então, ele mantém o controle nacional sobre a exploração dos recursos, a governança petroleira, nas mãos do Estado, como representante da sociedade, sem desprezar as possibilidades de cooperação com empresas internacionais. Aliás, é o que está sendo feito no mundo inteiro, seja na Rússia, na própria Venezuela, enfim, em muitos países, na Noruega e assim por diante. Quer dizer, essa é a questão central. Quer dizer, é que o controle desse recurso não seja alienado em favor de interesses externos. E a questão da Petrobras ser mantida como operadora única dos projetos do pré-sal tem a ver com isso, e não tanto com investimento. Cabe lembrar aqui que já houve um único leilão do pré-sal, o leilão de Libra, que foi bastante polêmico, havia setores legítimos da sociedade brasileira que eram contra o leilão de Libra, mas ele foi realizado e os investidores vieram. Os investidores vieram neste marco regulatório. Então aí os chineses, está aí a Shell, está aí a empresa Total francesa, e vão continuar a vir, porque o petróleo é um bem não renovável, com uma tendência permanente e crescente à escassez. Na medida em que o Brasil tem as reservas, essa dádiva da natureza, as empresas internacionais, elas não têm opção a não ser entrar aproveitando todas as oportunidades que elas têm de explorar esse petróleo nos países onde ele existe, porque na França não tem petróleo, na China o petróleo que tem não é suficiente e assim por diante, Então a questão aí não é do investimento. A questão de ser operadora única tem a ver com dois outros pontos. Em primeiro lugar, o ritmo de exploração. O Brasil não pode abrir mão do controle do ritmo de exploração. Não pode deixar que esse ritmo seja ditado pelos interesses das empresas transnacionais. Ele tem que ser ditado pelo interesse do Brasil. Não é do interesse do Brasil, por exemplo, produzir a toca de caixa na máxima capacidade possível, inundar o mundo de petróleo, baixando o preço, nós esgotamos a nossa reserva e ainda diminuímos a nossa participação. É importante que haja uma política guiada pelo interesse público, e não pelo interesse das empresas. Da mesma forma, a política de compras. A operadora é que define a política de compras. A operadora é que define quem vão ser os fornecedores. Essas operadoras, como já foi dito aqui, elas têm os seus sócios, os seus parceiros no mundo inteiro. E elas, naturalmente, por um interesse empresarial delas, elas vão beneficiar esses sócios que não é a Petrobras, que não são empresas privadas brasileiras, que são empresas internacionais. A única maneira de garantir que a exploração do pré-sal seja feita de acordo com os interesses
do desenvolvimento da economia brasileira, da tecnologia brasileira, da geração de empresas, do aprofundamento da industrialização no Brasil, é ter a Petrobras tomando essas decisões. Se a Petrobras abre mão dessas decisões, né, a política de conteúdo local, ela tende, com o passar do tempo, a se transformar em letra morta, né? Ela tende a ser anulada, porque o instrumento tomador de decisões em relação às compras, o ponto estratégico do processo está aí, essa posição estratégica já vai estar em mãos de interesses situados fora do nosso país. Então, é central. E, em segundo lugar, porque existe uma política coerente, um marco regulatório coerente. Se você tira uma peça fundamental desse marco regulatório, que é a condição de operadora única da Petrobras, você quebra a estrutura desse conjunto, né, abre a porteira para que a partir daí esse marco regulatório seja completamente desmantelado, né? Então, quer dizer, essa é a questão que está em jogo. A partir de uma peça, né, todo o resto pode vir de roldão rapidamente, né, a partir daí, se a sociedade brasileira não for capaz de se defender, né? E a pergunta do deputado Sérgio, né, em parte o professor Pinguelli já respondeu. A capacidade tecnológica da Petrobras está mais do que provada. A Petrobras está inovando. Se em algum outro país no mundo já existem enfim, pesquisas que apontam a possibilidade de existir petróleo do pré-sal também na África, que não seria nenhum absurdo, porque nós formamos um dia o mesmo continente. A tecnologia que vai ser usada na África vai ser a tecnologia desenvolvida pioneiramente aqui pela Petrobras, que vai receber os royalties por isso, que vai ser chamada, né, a trabalhar, a operar nesses países, né? Então, essa é a questão do controle nacional sobre o petróleo. A gente pode olhar no mundo, a gente vê no mundo, entre os países que exploram o petróleo, a gente vê dois tipos de países. Aqueles países que têm uma economia muito precária, que são politicamente muito débeis, né? E você tem do outro lado países estruturados, países com relativo ou alto grau de desenvolvimento, países com alguma capacidade empreendedora, né? Nesse segundo grupo de países, dos países mais estruturados, não vou nem dizer desenvolvidos, diferentes graus de desenvolvimento, em nenhum desses países a operação, o controle da exploração do petróleo está em mãos estrangeiras. Começando pela Noruega, o marco regulatório do petróleo brasileiro não foi inventado do nada, ele se inspirou, ele foi em parte copiado do marco regulatório da Noruega, que é o país mais bem sucedido nesse sentido. Mas se você olha para outros países, se você olha para a Rússia, enfim, uma quantidade enorme de países mais estruturados, nesses países quem controla o petróleo é o próprio Estado, né? São setores nacionais. Nos Estados Unidos, houve uma tentativa de vender uma empresa na Califórnia para os chineses. Os chineses estavam cobrindo qualquer oferta, pagando quanto pedissem, e essa venda foi bloqueada pelo Congresso dos Estados Unidos, em nome do interesse nacional dos Estados Unidos. Quando é lá na terra deles, eles sabem muito bem ser patriotas, sabem muito bem ser nacionalistas, e vem pregar o liberalismo aqui, né? Então, são dois pesos e duas medidas. O Brasil vai escolher de que lado que o Brasil fica. Se ele vai ficar do lado dos países subdesenvolvidos, periféricos, desestruturados, que não querem ou não podem defender o seu próprio interesse nacional numa questão estratégica, que são os recursos petrolíferos, ou se ele vai ficar do lado dos países estruturados, desenvolvidos, que sabem muito bem preservar a sua soberania e desenvolver as suas políticas em favor do seu próprio progresso econômico e social. Obrigado. Obrigado, professor.